Capítulo 2. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. O lançou na prisão até que saudasse a dívida. Então o seu servo, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu servo, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Mateus 18, versículos de 23 a 35. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6, versículo 12. Culpa, graça e cobrança de débitos. Com essa parábola, Jesus expressou seu ensino sobre o perdão com toda clareza, em cores vivas e som estereofônico. Ela contém muitas revelações sobre nossa restauração espiritual e emocional, mas isso não deve nos surpreender. Jesus foi a única pessoa equilibrada e perfeitamente sadia que já viveu neste mundo. A Bíblia afirma que ele sabia o que estava no coração do homem, até mesmo o que se esconde bem lá no íntimo. Assim sendo, podemos saber de antemão que seus ensinos e princípios contêm as mais profundas verdades psicológicas. A parábola. Certo rei resolveu acertar as contas com os seus devedores e, ao fazê-lo, descobriu que um de seus servos lhe devia a fantástica quantia de 10.000 talentos. Jesus citou aqui uma soma realmente elevada, praticamente impossível de se resgatar. Os impostos anuais das províncias da Judéia, Idumeia, Samaria, Galileia e Pérea, somados, chegavam apenas a cerca de 800 talentos. Mas o exagero da quantia e para acentuar a verdade ensinada. Nossa dívida para com Deus e com os outros é tão elevada que se torna impossível resgatá-la, assim como um escravo que recebia um salário de poucos talentos por mês não podia economizar o suficiente para saldar um débito de 10.000 talentos. O homem caiu de joelhos e pediu misericórdia ao seu senhor. O que ele pede é uma concessão especial, a macrotumazon. Todas as vezes que esse vocabulário aparece no Novo Testamento, significa dilatação do tempo, adiantamento. Senhor, seja paciente comigo, diz ele. Adie essa cobrança e lhe pagarei tudo. Dê-me um pouco mais de tempo. Vemos aí que a ideia que o servo tinha sobre perdão era uma e a do rei era outra. O Senhor, em sua misericórdia, perdoou-lhe tudo e o libertou. Mas aquele mesmo servo, ao sair dali, encontrou um colega seu, outro servo do rei, que lhe devia a mísera quantia de 100 denários. Então o agarrou pelo pescoço e disse: Paga-me o que me deve. E vendo que o outro não tinha condições de pagar-lhe, ele não teve misericórdia e lançou-o na prisão até que o pagasse. Então o rei mandou chamar o servo e disse: Olha aqui, eu lhe perdoei toda a sua dívida, e agora você age assim com seu colega? E bastante irado com ele, mandou-o para a prisão, até que pagasse o que devia. Se a história terminasse aí, já seria bastante trágica, mas Jesus disse outra coisa logo a seguir que foi uma verdadeira pontada. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Espere um pouco aí, Jesus. O que o Senhor está querendo dizer com isso? Que imagem do Pai Celeste é essa que o Senhor está projetando? Não seria isso uma tradução inexata? Não, a inferência está muito clara. Deus será um cobrador drástico e duro com aqueles que não perdoarem e não forem perdoados. Será isso um exagero, como no caso da quantia em dinheiro? Ou será que se refere apenas à vida futura, ao castigo dos ímpios? É possível que ela se aplique aos ímpios também, mas na verdade não precisamos esperar a outra vida para vermos essas palavras de Jesus se cumprirem.
Aqui mesmo e em nossos dias, as pessoas que não perdoam ou não são perdoadas vivem sofrendo com sentimentos de culpa e ressentimento. Elas vivem numa prisão onde são torturadas por todo tipo de conflito emocional. Entrelaçada a essa parábola de Jesus, acha-se um quadro sobre os interrelacionamentos humanos. O mundo foi feito para o perdão, foi feito para a graça, para o amor em todos os aspectos da vida. A própria estrutura da natureza humana já traz dentro de si a necessidade dessas coisas que está em cada célula do nosso corpo, em cada relacionamento com outros. Fomos criados com a necessidade de graça, amor e aceitação. Uma das definições bíblicas para o pecado é a violação das leis de Deus. Quando transgredimos uma dessas leis, estamos, num certo sentido, em débito para com elas. As palavras dever e débito vêm da mesma raiz. Quando dizemos devo agir assim ou não devo agir assim, estamos praticamente dizendo tenho esse débito para com Deus ou tenho esse débito para essa pessoa. Isso é, o débito de agir ou não agir de certa forma. E esse princípio relacionado com a lei de Deus aplica-se também ao relacionamento com outras pessoas. Temos deveres e débitos uns para com os outros. Muitas vezes, quando pecamos contra uma pessoa, dizemos sinto que estou em débito com ele, ou então, sinto que ela me deve desculpas. E quando um condenado é liberto da cadeia após o cumprimento de sua pena, dizemos que ele pagou seu débito para com a sociedade. Jesus expressou esse mesmo conceito no âmago do Pai Nosso, quando nos ensinou a orar, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Os pastores, conselheiros ou qualquer outra pessoa que trabalhe com a alma humana sabem que essa questão de débitos morais acha-se presente na natureza humana de uma forma incrível. Existe em nós um sentimento de dever, de que temos um débito, uma espécie de mecanismo automático pelo qual a cobrança de dívidas entra em funcionamento. E então buscamos formas de expiar nossos erros, de pagar nossas dívidas ou de cobrar o que os outros nos devem. Se temos raiva de nós mesmos, pensamos, tenho que pagar por isso. Mas se sentimos raiva de outrem, então é ele quem tem que pagar. E deste modo, esse inexorável processo de dívida e cobrança entra em funcionamento, e a pessoa é entregue aos seus verdugos interiores. São os carcereiros que atuam como cobradores nessa horrível prisão. Alguns de nós ainda se recordam da escalação da defesa do Rams de alguns anos atrás. Os 4 somados davam um total de 0,5 tonelada de músculos, que simplesmente barravam os adversários. Eles eram chamados de os 4 temíveis. Jesus está ensinando que os que não perdoam e não são perdoados são entregues a um outro grupo de 4 temíveis: sentimento de culpa, ressentimento, esforço e aflição. Esses 4 produzem em nós conflitos, estresse e toda a sorte de problemas psicológicos. O Dr. Dave Belgun, ao comentar a afirmação de que quase 75% das pessoas que se encontram internadas nos hospitais hoje com moléstias físicas sofrem de enfermidades que têm raiz em problemas emocionais, diz que esses pacientes com essas doenças estão punindo a si mesmos e que os sintomas físicos e os colapsos podem ser uma involuntária confissão de culpa. As causas dos problemas emocionais. Há muitos anos cheguei à conclusão de que as 2 maiores causas de problemas emocionais entre os evangélicos eram as seguintes: o fato de não compreenderem, nem receberem, nem viverem na graça e perdão incondicionais de Deus, e o fato de não dispensarem esse perdão e amor incondicionais a outros. Número 1. Não receber perdão. Muitos de nós somos como o servo da parábola. Como ele não compreendeu a oferta do rei, suplicou-lhe um adiantamento do pagamento. E o que aconteceu? O Senhor, em sua misericórdia, deu-lhe mais do que ele pedia, mais do que ele imaginava e desejava. Ele o liberou da dívida, perdoando todo o seu débito. Mas o servo parece não ter ouvido o que o Senhor lhe disse. Pensou que ele lhe havia concedido o que pedira,
E o que ele pedira? Pedira o alargamento do prazo, pedira que tivesse paciência com ele. Senhor, por favor, não execute minha dívida. Estenda o prazo da promissória um pouco mais, e lhe asseguro que pagarei tudo o que devo. E com a sua estupidez e orgulho, pensava que poderia pagar-lhe os 10.000 talentos, se esse lhe desse um prazo. Mas o Senhor, em sua misericórdia, cancelou toda a dívida, não se limitou simplesmente a dilatar o prazo. Ele rasgou a promissória, cancelou o débito e o servo ficou livre daquele compromisso, livre da ameaça da prisão. O pobre homem nem quis acreditar em uma notícia tão auspiciosa. Na verdade, não a absorveu, não a introduziu em sua vida, não desfrutou dela. Pensou que ainda se encontrava debaixo de condenação como um devedor qualquer e que apenas tinha ganhado um dilatamento do prazo para trabalhar mais e economizar e depois pagar a dívida. Como não entendera que seu débito fora cancelado, os verdugos interiores do ressentimento, do sentimento de culpa, do esforço e da aflição começaram a atuar dentro dele. Como achava que ainda tinha aquela dívida, pensava também que ainda tinha de pagá-la e de cobrar os débitos dos seus devedores. Muitos de nós somos assim. Ouvimos falar da maravilhosa doutrina da graça, lemos a respeito dela e acreditamos nela, mas não vivemos de acordo com ela. Cremos na graça apenas mentalmente, mas não com o mais profundo de nosso ser, nem em nosso relacionamento com outros. E, no entanto, é a palavra que mais dizemos e com mais sentimento religioso. Mencionamos a graça em nossos credos e falamos a seu respeito quando cantamos. Proclamamos que somos salvos apenas pela graça, por meio da fé, sendo esse fato um traço distintivo da fé cristã. Mas tudo isso se acha somente em nossa cabeça. A boa nova do Evangelho da Graça não atingiu ainda as nossas emoções, ainda não penetrou no nosso relacionamento com as outras pessoas. Recitamos como papagaios a definição. A graça é um favor imerecido que recebemos de Deus, mas isso não atinge os nossos sentimentos, não afeta a nossa vida, não vamos até onde deveríamos ir. A graça não é apenas um favor imerecido de Deus, é também algo que não podemos conquistar pelo esforço próprio e que nunca teremos condições de retribuir. E como muitos de nós não veem, não conhecem e não sentem a graça, são impelidos à trágica atitude de trabalhar, esforçar-se e tentar fazer alguma coisa. Na verdade, estão tentando livrar-se do sentimento de culpa, estão tentando expiar seus pecados e pagar seu débito. Eles leem um capítulo a mais da Bíblia, aumentam em 10 minutos o momento devocional e depois saem para fazer um trabalho evangelístico movidos por sentimentos de culpa. A salvação deles foi recebida como que por uma nota promissória. Muitos são como um certo pastor jovem que veio ver-me certa vez. Estava com muitos problemas de relacionamento com outros, principalmente com a esposa e a família. Eu já havia conversado com a esposa dele em particular. Era uma excelente pessoa, atraente, terna, carinhosa e amorosa, e o auxiliava muito no ministério. Mas ele estava constantemente a criticá-la, a jogar a culpa sobre ela. Tudo o que ela fazia estava errado. Ele se mostrava sarcástico e por demais exigente, e rejeitava suas iniciativas afetivas, recusando seu amor e afeição. Pouco a pouco fui percebendo uma coisa: ele estava destruindo o casamento deles. Depois ele mesmo começou a perceber que estava prejudicando as pessoas com os seus sermões, por demais rudes e cheios de julgamento. E realmente um pastor às vezes faz isso, não é? Ele estava despejando sua infelicidade sobre os outros. Afinal, desesperado, veio conversar comigo. No início de nossa entrevista, ele enfrentou o problema como um verdadeiro homem, jogou a culpa de tudo na esposa, mas após alguns momentos resolveu ser sincero e a dolorosa raiz de todo o problema veio à tona. Quando estava servindo o exército na Coreia, passara 2 semanas de licença para descanso e recuperação no Japão. Nessa ocasião, estava caminhando pelas ruas de Tóquio, sentindo-se muito sozinho, vazio e saudoso de casa. E acabou caindo em tentação, tendo ido a uma prostituta umas 3 ou 4 vezes. Nunca conseguira perdoar-se por isso. Pedira o perdão de Deus e mentalmente acreditou que o recebera, mas o senso de culpa continuou atormentando e ele odiava a si mesmo. Todas as vezes que se olhava no espelho, não suportava ver-se. Nunca falara sobre isso com ninguém e o peso estava tornando-o insuportável. Depois ele voltou para casa e casou-se com a noiva que esperava por ele fielmente. E aí seus conflitos emocionais se intensificaram, pois não conseguia aceitar o perdão pleno. Não conseguia perdoar-se pelo que fizera a si mesmo e a ela.
e por isso não conseguia também aceitar o amor e a afeição que ela lhe oferecia com toda sinceridade. Achava que não tinha direito de ser feliz. Dizia para si mesmo: não tenho direito de ser feliz com minha esposa, não tenho direito de ser feliz na vida. Tenho que pagar esse débito. Os terríveis verdugos estavam atuando em seu interior e ele tentava castigar a si mesmo, para sofrer e expiar sua culpa. E durante todos aqueles anos, ele estivera vivendo numa prisão, com os colaboradores executando seu terrível ofício. E como bem disse A. W. Tozer, aquele jovem pastor estava vivendo na prisão perpétua do remorso. Como foi maravilhoso depois vê-lo receber o perdão total de Deus, de sua esposa e também o melhor de todos, o perdão de si mesmo. É claro que ele era cristão autêntico, ele cria na graça de Deus e pregava sobre ela, mas nunca havia aceitado plenamente o perdão divino. Estava tentando pagar sua nota promissória, estava procurando fazer uma espécie de autoexpiação com um mecanismo de senso de culpa operando dentro dele. Não podemos receber o perdão de Deus enquanto não perdoarmos a nosso irmão de todo o coração. E fico a indagar se não temos sido muito limitados em pensar que esse irmão se aplica apenas a uma outra pessoa. Quem sabe nós somos o irmão que precisa ser perdoado e tenhamos de nos perdoar a nós mesmos? Isso não se aplica a nós também? O Senhor Jesus disse para perdoarmos aos nossos inimigos. E se nós formos nosso pior inimigo, isso nos exclui? Aquele jovem pastor teve de compreender que perdoar a outrem significava perdoar a si mesmo também. A raiva e o ressentimento que temos contra nós, assim como a recusa em perdoar a nós mesmos, são tão prejudiciais e nocivos como os que sentimos contra as outras pessoas. Número 2. Não perdoar. Quando não conseguimos receber e aceitar o perdão e a graça de Deus, também não damos perdão e amor, graça incondicionalmente ao nosso próximo. E o resultado disso é uma deterioração do nosso relacionamento com os outros, com o surgimento de conflitos emocionais entre nós e eles. Quem não recebe perdão também não perdoa os outros, e esse círculo vicioso se fecha com os rancorosos que também não podem ser perdoados. Como essa parábola é trágica! O servo que não compreendera que fora totalmente perdoado pensava que ainda tinha de sair ali cobrando aqueles que lhe deviam para que pudesse saldar a dívida com o seu senhor, dívida que já havia sido cancelada. Parece que ele foi para casa, verificou a escrita de seus livros e disse consigo mesmo: tenho de receber esse dinheiro porque disse ao meu senhor que lhe pagaria tudo. E o que aconteceu? Agarrou o primeiro colega que encontrou, apertou-lhe a garganta e disse: paga-me o que me deve, dê-me aqueles 100 denários. Pense nisso, ele achava que tinha recebido uma dilatação do prazo para sua nota promissória, mas não queria dar àquele homem nem mais um minuto, pois dizia: pague-me agora, senão vou colocá-lo na cadeia. Como o pobre homem não tinha com o que pagar, teve de ir para a prisão. Positivamente, essa não é a maneira muito correta de se manter relacionamento com outros. E o círculo vicioso torna-se ainda mais vicioso. Quem sofre rejeição passa a ser um rejeitador de outros. Quem não recebe perdão também não perdoa. Quem não recebe graça não concede graça. Aliás, a conduta deles, por vezes, é totalmente desastrada. E a consequência disso são conflitos emocionais e o rompimento das relações com os outros. Veja como você aplicaria isso às pessoas que participam de sua vida do modo significativo. Os pais que o magoaram quando era criança, os irmãos que falharam com você quando precisou de apoio, ou que zombaram de você ou diminuíram de alguma forma. Um amigo que o traiu, uma namorada que o rejeitou, seu cônjuge que havia prometido amá-lo, honrá-lo e apreciá-lo, mas que em vez de fazer essas coisas só fica a implicar com você, a culpá-lo e a infligir-lhe sofrimentos. Todos esses lhe devem alguma coisa, não é? Eles lhe devem amor e afeição, segurança e afirmação. Mas como você se sente em dívida e culpado para com eles? Como se sente inseguro, ressentido e aflito? Como se vê rejeitado e sem perdão? Por seu lado, você se torna rancoroso e rejeita os outros. Você não recebeu a graça, então como pode dá-la aos outros? E como se sente atormentado, magoa a outros também. Você tem de cobrar pelas suas mágoas, pelos seus sofrimentos. Tem de fazer com que todos que lhe infligiram algum sofrimento paguem o que lhe deve. Você é um cobrador de tristezas. Casamento em dívida. Muitas pessoas casadas não deixam que Deus lhes dê o auxílio que só Ele pode dar.
e então pedem aos seus cônjuges, a outros seres humanos, para que façam o que não podem fazer. Os homens que se esforçarem podem ser bons maridos, e as mulheres também podem ser boas esposas, mas são péssimos deuses. Não foram criados para isso. E todas as maravilhosas promessas que as pessoas fazem no dia do casamento, prometo amá-lo, respeitá-lo e honrá-lo em todas as adversidades da vida, só são possíveis quando o coração está seguro no amor de Deus, na sua graça e no seu cuidado. Somente uma alma perdoada e cheia da graça divina pode cumprir tais promessas. Na verdade, quando uma pessoa diz aquelas palavras, o que está querendo expressar é o seguinte: tenho muitas carências emocionais, um grande vazio interior e muitas dívidas a pagar, e vou lhe dar a magnífica oportunidade de preencher esse meu vale e cuidar de mim. Não sou maravilhoso? O psicólogo compara esse tipo de conduta a um carrapato que pica um cachorro. Ele não está nem um pouco interessado no bem do cachorro. O tempo todo ele está sugando. E infelizmente, em alguns casamentos, os dois cônjuges só querem receber. E a relação deles é como se houvessem dois carrapatos sem cachorro. Dois sugadores e nada para ser sugado. Há alguns anos fui procurado por um casal. Estavam casados havia 15 anos. Eram 15 anos de um ping-pong conjugal. Todas as vezes que ele fazia ping, ela fazia pong, ou vice-versa. Eles alternavam entre si jogadas de ataque e defesa. Quando estávamos conversando os três, primeiro tivemos de remover algumas cascas de teologia para trazer às claras as decepções, mágoas e ressentimentos que tinham um contra o outro. Ela se casara com ele por causa de sua liderança espiritual. Fora um rapaz muito popular na escola, parecia uma pessoa disciplinada, firme e trabalhadora, um homem que iria fazer grandes coisas por Deus. Imagine-se o choque que ela teve ao descobrir que ele era indeciso, indisciplinado, preguiçoso e procrastinador. Com a raiva que teve, ela se tornou como o servo da parábola, e como que agarrava pela garganta dizendo: você me enganou, você me deve todas as expectativas que tinha quando me casei com você. Ela o via como uma pessoa que lhe devia alguma coisa, e durante aqueles 15 anos, com todas as suas implicâncias, ela estava realmente querendo dizer: pague-me tudo o que me deve. Mas, por outro lado, ele havia casado com ela por sua bela aparência, pelo seu cuidado com as coisas e o amor à ordem. Imagine-se a decepção dele quando descobriu que ela era desmanzelada com a casa, nem cuidava dos seus cabelos, roupas e aparência de um modo geral. Ele se sentiu como se tivesse sido traído por ela. Você me deve essas coisas, porque foi o que me prometeu durante o namoro, pois eu pensava que você fosse assim. Você me prometeu essas coisas. Desse modo, ele a estava agarrando pelo pescoço e com suas palavras sarcásticas e cortantes estava realmente dizendo: pague-me o que me deve. Você não fez jus à sua nota promissória. E cada um deles tinha passado aqueles 15 anos esperando que o outro se modificasse. Ah, como é trágica essa relação entre aqueles que se professam convertidos. Somos cobradores de dívidas, cobramos as tristezas que sofremos. E por quê? Porque não compreendemos que nosso débito já foi totalmente cancelado, que já está terminado. E continuamos a nos esforçar bastante, embora Deus já tenha rasgado no Calvário a nossa nota promissória. Certa vez preguei sobre esse assunto numa conferência de aconselhamento, e após a reunião, quando ia saindo pelo corredor, uma senhora agarrou pelo meu braço e disse: eu nunca tinha percebido isso, mas é o que venho fazendo com meus filhos nesses 18 anos, cobrando dívidas, pedindo-lhes que me paguem o que me devem, em vez de dar-lhe um amor incondicional. E quantos traumas isso causou? 3 testes. Quer se submeter a 3 testes aqui comigo? Vamos ver se você precisa perdoar alguém, inclusive a si mesmo? Primeiro, há o teste do ressentimento. Está ressentido contra alguém? Alguma pessoa que ainda não conseguiu soltar? Pode ser um dos pais, um irmão ou irmã, uma namorada ou namorado, cônjuge, amigo, colega de serviço ou uma pessoa que o magoou na infância, alguma professora do primário ou alguém que abusou sexualmente de você quando pequeno. O teste da responsabilidade é um pouco mais sutil. É mais ou menos assim: se pelo menos a Maria ou José ou João, ou meus pais ou minha esposa ou os meus filhos, ou a vida ou Deus, se ao menos eles tivessem me pagado o que me deviam, hoje eu não estaria com essa vida desgraçada. Não teria esses problemas de personalidade. Se eles tivessem me pagado, então eu poderia pagar minha dívida para com o meu Senhor. Durante muitos anos eu cometi esse erro de atirar a culpa nos outros.
Todas as vezes que fracassava ou caía ou falhava, ouvia uma vozinha interior muito consoladora que dizia: "Não se preocupe, não, Dave. Não foi culpa sua. Você teria se saído bem se não fosse por reticências." Você assume a responsabilidade de seus fracassos e erros, ou lá no seu interior um gravador é ligado todas as vezes que diz: "Eles me fizeram assim, foi ele quem fez, foi ela quem fez isso"? Em muitos casos, dar perdão a outrem e assumir a responsabilidade de nossos erros são as duas faces de uma mesma moeda, e só podem ocorrer ao mesmo tempo. Outro teste bastante sutil é a da reação contra uma pessoa que nos lembra de outrem. Você às vezes se vê reagindo contra uma pessoa só porque ela o faz lembrar outra? Pode ser que você não goste do modo como seu marido castiga os seus filhos, porque isso lhe recorda o seu pai, que era exagerado nesse ponto, e isso ocasiona um conflito. Pode ser também que você não goste de determinado vizinho ou se mostre sempre irritadiço e ressentido com um certo colega de trabalho. Por quê? Porque existe alguém a quem você nunca perdoou, e sua reação para com este que o faz lembrar-se deste alguém a quem não perdoou e um ressentimento contra ele. Como resolver o problema das dívidas? Existe um modo bíblico de resolvermos o problema das mágoas recebidas no passado. E o método divino ultrapassa o ato de perdoar e abandonar os velhos ressentimentos. Deus toma esses pecados, fracassos e mágoas que ocorrem no passado e os envolve em seu elevado propósito para nós, com o objetivo de transformá-los. A maior ilustração desse fato é a própria cruz. Ali, Deus tomou um ato que, do ponto de vista humano, seria a pior injustiça que se poderia praticar e a tragédia mais cruel que já houve no mundo, e fez dele o mais sublime dom que um homem pode receber, a salvação. Vemos uma ilustração disso na história de José, que foi brutalmente maltratado por seus irmãos. Mais tarde, quando esses irmãos tiveram de se inclinar diante dele, que era então o governador, ele não fez nenhuma cobrança, não reclamou nada. José não estava preocupado em cobrar sua dívida, e ele até sabia que eles iriam ter dificuldade em perdoar a si mesmos, e por isso disse: Respondeu-lhes José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Gênesis 50, versículos de 19 a 20. Você faz parte de uma comunidade cristã onde não há dívida? Seu casamento é um relacionamento sem cobrança de dívidas? Sua família também tem um relacionamento assim? Toda a igreja deveria ser como uma sociedade sem cobranças, onde todos se amam por serem amados, onde todos se aceitam por serem aceitos, onde todos temos graça uns para com os outros. Pois desfrutamos da alegria de saber que o Mestre rasgou o registro das dívidas que havíamos contraído sem poder pagar. Elas foram canceladas, ele rasgou tudo. O que ele fez não foi acrescentar um determinado juro e depois dizer: pois bem, dou-lhe um prazo maior para pagar. E como ele nos livrou de nossa dívida, também podemos libertar a outros, dessa forma colocando em ação as forças do amor e da graça. O apóstolo Paulo resumiu tudo em poucas palavras: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Romanos 13, versículo 8. Jesus disse: de graça recebestes, de graça dai. Neste versículo, ele entregou termos como a mesma raiz da palavra dom. Então, essa tradução literal seria: dado vos foi dado, dado, dai. Mateus 10, versículo 8.